Oi, gente, bom dia para você que está chegando agora. Este é um vídeo de mais uma atualização da minha primeira colcha de solteiro no modelo do quadradinho da vovó. Então, para quem já viu aí algum dos meus outros vídeos, eu estou fazendo por dia um quadradinho, só que tem alguns dias que eu preciso fazer dois, porque são 39 quadradinhos que eu preciso finalizar a cada mês. Então, no mês de janeiro eu já bati a meta, no de fevereiro também, e agora estou no mês de março. Então, eu vou ensinar como é que eu faço o quadradinho desde o comecinho nesse vídeo também, aproveitando que eu vou fazer um quadradinho desde o começo. Vou gravar para vocês e também finalizar com a emenda aqui. Então, para você que está chegando agora, meu nome é Verônica e este ano eu me comprometi comigo mesma de fazer duas colchas de crochê em barbante. Então, estou utilizando barbantes Euro Roma número 6 e agulha de crochê 3,5 mm em todo o processo de confecção deste trabalho. Então, essa colcha eu estou utilizando nesse meinho aqui, ó. Vocês podem ver que eu ainda não finalizei, né? Não fiz acabamento neles, que eu pretendo fazer todo o acabamento meio que junto. Então, eu utilizei sobras de fio Euro Roma número 6 na cor salmão, na cor cru, na cor alecrim, na cor vermelho, cor mostarda e na cor esmeralda. Então, aqui eu já fui fazendo os meus quadradinhos e está faltando a cor esmeralda para estar fazendo meu quadradinho. No meio é esse mix de cores que eu estou utilizando e na parte externa é o barbante Euro Roma também, número 6, na cor azul marinho. Então, ali desde o comecinho do ano, eu estou utilizando no meio as partes coloridas, sobras de fio que eu já tinha aqui de outros trabalhos. E a parte de fora está dando aí praticamente um cone de barbante, ó. Desse aqui do pequeno, de 600 gramas por mês. Então, vocês podem ver que aí já passou um pouquinho de março e estamos quase que finalizando mais um cone. Então, deu bem certinho. Em janeiro eu utilizei um, em fevereiro, que a princípio era um número menor de quadradinhos, né, a colcha, só que eu vi que ela iria ficar um pouquinho pequena, aumentei o tamanho da minha colcha. Então, fevereiro ali, por ser um mês menor, acabou que usou mais que um novelo. E eu acredito que agora em março, né, eu também utilize um novelo, inicie, na verdade, um novelo a mais do barbante Euro Roma. Vê, por que você não tá comprando o cone grandão? Porque justamente eu tô meio que controlando o tanto de fio que eu estou utilizando. Apesar que depois dá pra medir, né, ali, pesar a nossa colcha. Mas eu gosto de ter esse controle com os novelos pequenos. E daí eu acho que com o grande eu acabo, digamos, perdendo um pouquinho a noção do quanto que eu estou utilizando. E como eu estou fazendo assim um pouquinho cada dia, daí fica o cone pra cá, pra lá, acaba sujando o fio, sabe? Então, eu não quero isso, né? Sim, mais falatório. Vamos fazer o nosso quadradinho da vovó. Então, esse aqui é um dos quadradinhos mais simples, né, que tem. O pessoal que é iniciante, faz o anel mágico. Você vai subir. Tem gente que gosta de subir, gente, 3 correntinhas. Eu gosto de subir 2, tá? Porque eu acho que fica menos espaço entre um ponto e outro. Assim, ó. O espaço que eu digo é aqui, né? Que nem. Deixa eu pegar aqui um que tá mais bem acabadinho, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, fiz 2, daí fica bem juntinho. Então, eu gosto de subir 2 correntinhas.
A gente vai trabalhar com grupinhos, então você sempre vai precisar nessa primeira carreira de grupinhos com 3 pontos altos. Então, aquelas duas primeiras correntinhas, elas valem por um ponto alto. Fiz o meu primeiro grupinho, dou sequência com 2 correntinhas. E essa vai ser a separação de um grupinho e outro. Então, separei, deixa eu puxar mais para não ficar pegando ali. Isso. Separei, faço mais um grupinho com 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Eu vou precisar ter um total de 4 grupinhos de 3 pontos altos. Então, faço mais 2 correntinhas de separação, mais 3 pontos altos, um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Mais uma correntinha, mais uma correntinha, são 2. E aí, eu vou ir para o último grupinho de 3 pontos altos da minha carreira. Então, faço um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Mais, ó, vou ter aqui um total de um grupinho, 2, 3, 4. Mais 2 correntinhas. E aí, eu vou puxar bem firme aqui o fio que sobra do meu anel mágico. Vou tentar puxar aqui o máximo que der, tá? Puxei bem. Como que eu costumo fazer, gente? Eu pego aqui, ó, e desmancho as 2 correntinhas e desmancho metade do meu ponto alto. O último, só o último, desmancho metade. Porque eu pego aquele fiozinho aqui, ó, do nosso anel mágico que sobra, e eu laço ele na finalização do meu ponto alto, porque eu acho que dá mais segurança no meu trabalho, tá? Aí, faço de novo as minhas 2 correntinhas. Ai, Verônica, precisava então ter feito as 2 correntinhas? Eu costumo fazer, gente, que acaba sendo, digamos assim, meio que costume. Aí, eu faço. Então, daí eu vou lá na minha segunda correntinha inicial da minha carreira. E assim, eu puxo um ponto baixíssimo. Ó, puxei aqui o fio e puxo novamente. Olha, finalizando assim os meus 4 grupinhos separados por 2 correntinhas. Agora, eu vou caminhando com pontos baixíssimos nesses 2 pontos altos que seguem, ó. 1, 2. E faço mais um ponto baixíssimo lá nas minhas 2 correntinhas, porque eu vou trabalhar com um leque. Então, vou fazer 2 correntinhas que vão valer por um ponto alto, faço mais 2 pontos altos, ó, um ponto alto, 2 pontos altos. Vou dar uma liberada aqui no meu fio. Fiz estes 2 pontos altos, lembrando que cada lado do leque vai precisar ter 3 pontos altos, tá? Então, fiz um lado do leque, lembrando essas 2 correntinhas iniciais, elas já valem por um ponto alto. Faço 2 correntinhas, circulo lá meu fio e faço
a outra parte do meu leque, também com 3 pontos altos. Então, esta vai ser a sequência do nosso leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Entre um leque e o outro, eu vou fazer uma correntinha de separação. E pulo esses 3 pontos de base, indo lá nas minhas 2 correntinhas da carreira anterior e faço mais um leque. E esta vai ser a sequência de toda a minha carreira. Então, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos nas correntinhas da carreira anterior. Finalizando aqui as minhas 2 partes do leque, eu faço uma correntinha de separação entre um leque e o outro e pulo lá nas minhas 2 correntinhas da carreira anterior. E repito o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E assim eu vou seguindo. Esta é a nossa segunda carreira, que eu estou fazendo com um barbante colorido. E daí, esses quadradinhos da vovó, eu estou fazendo 2 carreiras coloridas e 2 carreiras no barbante azul marinho. Finalizei mais um leque, faço uma correntinha de separação. Vou lá nas minhas 2 correntinhas da carreira anterior e faço mais um leque. Lembrando, gente, se vocês quiserem fazer uma colcha neste modelo, tentem utilizar um fio ou barbante ou lã, né, que agora vem no inverno, de uma numeração que seja igual ou muito parecida, para não ter problema do teu trabalho ele ou embabadar, né, ficar mais largo algumas partes, né, ou ficar repuxado, tá bom? Então, se você tá acompanhando aqui meus vídeos, né, e falou, nossa, vou fazer uma colcha pra mim. Gente, tentem utilizar ou o mesmo fio ou um de mesma numeração, tá? Então, cheguei aqui ao fim da segunda carreira, vou lá na minha segunda correntinha inicial e faço um ponto baixíssimo. Como já finalizei a quantidade de carreiras no barbante colorido, eu dou uma cortada aqui no meu fio e faço mais uns pontinhos aqui, somente para garantir que este fio não solte, tá? Então, eu uso fazer o ponto baixíssimo, ó. Só coloco a minha agulha, puxo, ó, vou trançando ele. Fiz um pontinho e fiz uma puxada de fio aqui para poder ficar mais seguro o meu trabalho. Finalizei com a cor esmeralda, agora eu vou para a minha cor azul marinho. Então, eu gosto de pegar aqui do outro lado, né? Então, a minha finalização da carreira foi aqui. Eu geralmente pego lá do outro lado e faço um nozinho aqui no meu barbante. Então, para você que tá chegando nesse vídeo agora, nunca viu um vídeo de atualização da minha colcha, a minha meta para este ano é fazer 2. Então, uma nos 6 primeiros meses para o meu filho, que vai ser com este fundo azul escuro, e depois do início de julho, iniciar uma colcha para minha filha. Então, vamos lá, dando sequência aqui, eu vou fazer 2 correntinhas, vou trabalhar aquele leque que a gente já tá craque nele. Então, eu vou fazer um total
que equivalem a 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Eu já comentei em outro vídeo a questão de estar gravando com fio, barbante, linha, em cores mais escuras. Gente, eu sei que ele não fica muito bom a visualização do vídeo, mesmo um local bem iluminado aqui que eu tô, sabe? Acaba que o vídeo não fica muito bacana, não dá pra ver muito bem os pontos, ó, eu tenho que ficar virando assim pra vocês verem. Então, é por isso que eu acabo que as minhas peças que eu faço em cores mais escuras, eu acabo iniciando a gravação com cores mais claras, para que vocês vejam, ó. É bem diferente esse esmeralda aqui, que eu consigo contar exatamente quantos pontinhos tem. E o azul, olha, eu preciso girar aqui a minha peça até ele pegar o brilho certo para aparecer na câmera. Então, eu vou fazer nos cantos leque, tá? E nesses espaços de uma correntinha, eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos, sempre separando por uma correntinha, tá? Então, vou lá na minha correntinha da carreira anterior e vou fazer 3 pontos altos. Fiz os meus 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação e vou lá nas correntinhas, nas 2 correntinhas do leque e faço mais um leque. E assim eu vou seguindo por toda a minha carreira, tá? Então, nos cantos vai ter o leque, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Sempre nessa sequência, tá? Já estamos na terceira carreira e cada quadradinho meu eu finalizei com 4 carreiras. Então, contando aqui um pouquinho da história, ó, faço uma correntinha, de como que surgiu a ideia de estar fazendo essa colcha. Ano passado eu via, principalmente na outra rede social, muitas pessoas fazendo aquelas mantas do tempo, manta do... Nossa, teve várias, manta da amizade, manta do humor. Nossa, gente, foram várias que eu vi assim na outra rede social. E aí eu fiquei com muita vontade de fazer uma manta, uma colcha. Na verdade, eu queria fazer uma colcha mesmo, sabe? Ai, qual que é a diferença de manta, colcha? Gente, não sei, aqui a gente, onde eu moro, tem costume de falar que é colcha. Mas o pessoal trazia como manta, né? Os vídeos. Só que a proposta que eu sempre via era assim, fazer uma carreira por dia. Eu não tinha visto ainda de fazer quadradinho da vovó. Só que pra mim é muito difícil estar fazendo uma carreira completa, gente, por dia. Porque eu acabo fazendo vários trabalhos, eu inicio vários trabalhos e acabo que finalizo vários trabalhos meio que juntos. Mas eu não sei dizer assim exatamente o porquê, mas eu acabo que gosto de fazer um trabalho, começo outro, às vezes acho algum fio ali perdido que fazia tempo que eu não via e resolvo fazer alguma coisa. E eu tenho uma certa dificuldade com essa constância de estar fazendo todo dia a mesma coisa. E aí eu pensei nessa possibilidade de fazer os quadradinhos da vovó, que assim, um quadradinho da vovó por dia seria mais tranquilo para mim do que estar fazendo a cada carreira por dia, né? E assim eu iniciei em janeiro essa proposta de fazer 2 colchas ao longo do meu ano. E tá saindo, gente.
pra você que tá chegando agora, vai olhar e vai falar, nossa, mas é só esse pedacinho aqui da coxa. Não, gente. Hoje, com esse quadradinho aqui, eu finalizo 90 quadradinhos da minha coxa, tá? E, assim, eu já tenho uma tira já de 6 quadradinhos por 6 por um total de 13 quadradinhos. Então, eu já tô aí com uma quantidade bem avançada da colcha. Como tava ficando muito pesado, eu tenho uma questão de não é machucado, mas assim, como é muito pesado, eu trabalho muito com barbante, acaba que me dói os braços, né? Então, eu optei por fazer em 3 grandes tiras. Então, essa é a minha segunda tira que eu estou fazendo, para depois emendar. Então, às vezes, quem tá chegando agora no vídeo vai falar, nossa, mas tá tão atrasada essa coxa, você só fez isso? Não, gente, eu já, né, fiz uma quantidade bem bacana aí. Digamos, eu já fiz uma parte inteira e estou na segunda parte da minha coxa. Então, aqui, ó, finalizei a minha terceira carreira com um ponto baixíssimo e vou seguindo com pontos baixíssimos até nas minhas 2 correntinhas. Nessa quarta carreira vai ter um segredinho, tá, gente? Então, vou fazer 2 correntinhas. Fiz 2 correntinhas que valem por um ponto alto. Faço mais 2 pontos altos que valem por meio leque. E ao invés de fazer 2 correntinhas, eu vou fazer uma. E como eu já iniciei aqui as emendas, né? Já fiz um tanto das emendas, eu vou lá na minha segunda correntinha do quadradinho, ó, que eu já preparei anteriormente, e faço um ponto baixo, ó, ponto baixo, gente, tá bom? Faço mais uma correntinha. E aí, eu vou começar a emendar a minha colcha, vou emendar um quadradinho no outro. Então, ó, eu faço um ponto alto. Deixa só eu virar aqui, que o meu fio tá pegando, peraí. Senão vai ficar me atrapalhando aqui, gente. Ó lá, vou começar a emendar aqui. Então, eu uso já emendar com a agulha de crochê mesmo, com pontos baixíssimos, ó. Vou lá no outro quadradinho e pego ponto alto com ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Volto lá no meu quadradinho que eu estou trabalhando, faço mais um ponto alto, faço minha emenda com ponto baixíssimo e assim eu vou dando a sequência. Eu sempre vou emendar aonde tem ponto alto, tá? Então, fiz aqui, ó, meus 3 pontos altos emendados com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha de separação, vou lá entre, olha, um grupinho e outro na minha correntinha da carreira anterior e faço mais um grupinho de 3 pontos altos. E cada um desses pontos altos eu vou emendando no quadradinho que já está pronto. Tem gente que acha mais fácil fazer todos os quadradinhos e depois emendar com a agulha de tapeceiro. Assim, gente, pra mim é mais fácil fazer com a agulha de crochê. Aí vai, né, de cada um, de testar o que gosta mais de estar fazendo, né? Daí vai de cada um mesmo. Já me conta aí nos comentários, você já fez alguma colcha de crochê ou de tricô, né? Às vezes o pessoal tem mais facilidade com o tricô. Eu, há muitos anos atrás, aprendi os pontos básicos do tricô.
Assim como eu já contei em outro vídeo, eu estudei em colégio de freiras, então era algo normal, né, que a gente aprendesse alguns tipos de artesanato em pequenos mini cursos que tinham, né, dentro desse colégio de freira. E assim eu aprendi várias coisas, aprendi bordado tipo sieninha, bordado em fita, ponto cruz, ponto relevo, sabe? E a gente ia para a escola no horário normal e quem tinha interesse poderia fazer esses mini cursos a um valor assim somente para compra de material. Então era muito bacana que o pessoal fazia, sabe? E eu sempre gostei de estar fazendo vários cursinhos ali com as freiras. Então cheguei aqui, ó, no final da minha carreira. Então vou mostrar aqui para vocês do outro lado, ó. Vai ser sempre nessa sequência, tá? Leque, né? Nessa última carreira, nessa carreira de número 4, a gente vai fazer 3 correntinhas. Então, vai ser uma correntinha, ponto baixo para emenda, uma correntinha. E entre um grupinho e outro, uma correntinha também. Vocês veem aqui que eu fiz, ó, um grupinho de 3 pontos altos, uma correntinha, um grupinho de 3 pontos altos, uma correntinha, metade do leque e já emendei lá do meu outro lado. E assim eu vou fazendo, ó. Emendei os meus 3 pontos altos. Tenho que fazer a outra parte do meu leque. Então, faço uma correntinha, vou aqui nas emendas que eu já tinha feito. Opa, escapou meu fio. Faço um ponto baixo, mais uma correntinha e dou sequência lá no meu quadradinho da cor esmeralda. E junto com ele, eu vou fazendo a cada ponto alto do quadradinho mesmo, né, do gráfico que a gente vai seguindo, eu vou fazendo as minhas emendas com ponto baixíssimo. Para quem tá iniciando agora, as emendas, assim, é algo bem complicadinho de fazer, gente. Nossa, eu lembro que eu perdia ponto quando comecei, e daí repuxava. Depois eu não sabia nem em que lado que eu tava mais, qual era o lado que eu estava fazendo, qual que eu tava emendando. Ai, gente, era difícil. Mas com o tempo, conforme você vai fazendo, você vai pegando, né, os macetes ali do crochê e você vai também se tornando mais rápida, tanto na visualização, errei aqui, quanto no processo mesmo de produção, né, dos teus trabalhos aí. Então, é algo que vai se tornando muito natural, sabe? Eu sempre digo que quanto mais crochê a gente faz, mais a gente aprende e mais a gente também consegue estar sendo mais ágil nele, né? Mais rápida. Eu já vi vários vídeos de pessoas que são, nossa, gente, muito mais rápidas que eu para fazer crochê. Quando eu produzia bastante para venda, eu acho que eu era mais rápida um pouco. Só que eu fiquei vários anos sem fazer crochê, assim, numa escala maior. Eu fazia algo para mim, uma blusa, uma boina, uma bolsa, sabe? Então, peças pequenas. Então, acabava que, como era para meu uso, eu não tinha, assim, aquela necessidade de fazer o crochê tão rápido. E aí eu acho que eu perdi um pouquinho da minha agilidade, sabia? Então, por isso que é bom, assim, nunca parar, né? Sempre estar ali fazendo alguma peça, alguma coisinha para vocês, é muito importante. Olha, já costurei, ó,
duas partes, ó, aqui e aqui. E estou indo pra terceira. Então, cheguei no final dos meus pontos altos, faço uma correntinha, um ponto baixo, e assim eu vou virando a minha peça para poder estar fazendo as emendas, tá? Eu esqueci de fazer uma correntinha aqui, ó. Uma correntinha de separação. E assim eu vou continuando o meu trabalho. Então, para você que tá chegando aqui agora, né? Assim, neste vídeo em especial, hoje eu estou finalizando o meu quadradinho da vovó de número 90. A meta é 39 quadradinhos por mês. Então, ali, 40, 80, digamos, né? 120. Eu tenho que finalizar menos 3, né? 117. Eu tenho que chegar ao fim deste mês para eu conseguir fazer as minhas essa colcha até o último dia ali de junho. Então, eu tenho que finalizar este mês com 117 quadradinhos. E aí, me conta, será que eu vou conseguir? Ai, ai. Tem alguns fios que eu vou ter que estar trocando a cor deles, porque nesses 3 meses aí que eu iniciei, né, a minha colcha, alguns fios foram acabando, que eram apenas sobras, e assim, não era muita vantagem eu adquirir cones de cores de trabalhos, assim, que já foram vendidos, né, já foram finalizados, que eram encomenda. Então, eu acredito aí que ainda ao longo do mês de março, eu vou acabar trocando algumas cores do meio da minha colcha. E assim eu vou atualizando vocês, gente. Eu tenho bastante do fio mostarda ainda, do fio vermelho, do fio cru. Tem um pouquinho do fio salmão, mas a cor alecrim eu já não tenho mais. Então, eu ainda tenho alguns quadradinhos que eu tinha feito, né? Com a sobrinha que eu tive, né? Então, vocês ainda vão ver aí, acredito que por mais umas 5 carreiras a cor alecrim. Se surgir alguma encomenda nesse processo de algum item na cor alecrim, eu compro mais um cone na cor alecrim. Se não, eu vou estar colocando outra cor no lugar. Mas vamos ver como que vai ser. Então, eu ainda tenho alguns quadradinhos, né, do alecrim feitos, mas vou ver, né, se eu dou sequência nesta cor ou não. Então, ó, vou finalizar aqui a minha carreirinha, né? Minha carreirinha de número 4, e junto com ela eu finalizo também o meu quadradinho de número 90. Então, para finalizar aí esse mês, eu vou precisar fazer mais 27 quadradinhos. Gente, esse mês tá apertado, hein? Vamos ver como que vai ser. Então, esse mês, acabou que eu participei de feira, então, tenho mais uma aí para estar participando ainda neste mês também. E estamos na correria, gente, porque a gente acaba tendo que levar, né, um estoque ali que o pessoal gosta de ver, né, o teu produto ali, o que você tem para fornecer, né? Então, precisa de ter material suficiente à pronta entrega. Então, vou finalizando aqui este vídeo.
Espero que vocês tenham gostado. Desejo a cada um que assistiu aqui até o final um dia muito tranquilo, muito abençoado, um dia próspero, abundante e que vocês estejam gostando de acompanhar meus conteúdos aqui. Dá uma olhadinha nos vídeos longos que eu tenho, tutoriais, tenho dicas, tenho um pouquinho da minha rotina no crochê também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Olha só vou mostrar aqui o tamanho que é cada quadradinho, né? Olha, cada quadradinho que eu estou fazendo, ele tem ali em torno de 10 por 10, mais ou menos. Então, aqui, eu estou gravando a cada tirinha de 6 quadradinhos, né? Então, aqui vocês vão ver que dá uma diferencinha, mas, ó, é 62, 63 centímetros. E esta é minha segunda tira, né, que eu estou fazendo. Então, já tem aqui 2 carreiras. Eu preciso de 13 carreiras, né? Então, aqui, ó. Às vezes um lado dá um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas só para vocês estarem acompanhando mesmo o processo da minha coxa. Que, gente, com muita, assim, muita alegria, né? E com algumas dificuldades pelo caminho, está saindo, tá bom? Muito obrigado mesmo por ser um inscrito. Se não é, já aproveita e já se inscreve, que tem bastante conteúdo aqui. Curte, comenta, compartilha e aproveita também para fazer uma colcha para vocês, né? Eu acho que quando a gente, pessoal que é criador de conteúdo, posta assim, buscando que vocês se inspirem, que vocês queiram também fazer seus projetos, seus trabalhos. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.